Que oportunidade que nós temos quando nós estamos olhando o nosso processo de recrutamento e seleção para, através do recrutamento, já trabalhar o nosso Employee Brand. O Kim tem alguns cases, e aí, de fato, é uma experiência que ele tem enquanto cliente, de empresas que motivam os seus candidatos, ou futuros candidatos, a entrar em contato com a companhia apenas por acompanhar a dinâmica da organização no dia a dia pelas mídias sociais. E aí, mais uma pergunta. Quem aqui no dia a dia tem o hábito de compartilhar nas mídias a dinâmica do seu departamento, da sua empresa, como é a verdade dos fatos? Ó. E como é que você faz lá? Como é que você faz? Como é que você compartilha? Quais os formatos de conteúdo que você faz? É você mesmo. Tu não levantou a mão? Não falou, eu faço o bagulho do Paranauê. O que é bastidores e tal. Porque eu acho que uma das principais objeções para a pessoa ir trabalhar na empresa é ela não saber como é o dia a dia da empresa, né? Até porque a gente tem na cabeça que a gente viu nosso pai e nossa mãe trabalhar e talvez eles não voltavam muito felizes. Eu falei, eu não quero esse negócio na minha vida. Então, se eu não tenho uma nova perspectiva de como é o dia a dia lá, através desse conteúdo gerado na rede social, talvez eu não consiga, né, nem me interesse em fazer uma entrevista nessa empresa. Então, acho que uma das principais formas hoje de você atrair é você já começar a compartilhar isso, de como funciona lá, né? Como funciona. E 3 excelentes pessoas fazem isso. Estamos no caminho. E aí, dentro dessa provocação, a gente precisa considerar o seguinte: como que está construído o nosso processo de atração e seleção de clientes? Porque eu considero o candidato como um cliente, para que ele possa ter interesse em conhecer a nossa proposta. Quais diferenciais nós estamos tendo para que esse profissional ele possa nos acompanhar? Será que a gente tem divulgado vagas tradicionais? Algum tempo atrás também, a gente estava numa reunião lá em São Paulo, e um profissional, um empresário da TI, falou assim, eu não consigo contratar candidatos. E eu falei assim, me mostra a arte da divulgação da vaga. Tinha quase uma monografia. É que eu sou do tempo da monografia, tá, gente? E aí eu olhei para ele e falei assim, você acha que você vai conseguir atrair alguém de TI para trabalhar na sua empresa com toda essa descrição? Então, para a gente construir o Employee Brand, a gente precisa olhar algumas etapas. A primeira é o processo de recrutamento e seleção. E quando a gente olha esse processo, considerando isso, como eu faço essa atração, como eu divulgo a oportunidade, como eu mostro a dinâmica da minha empresa, como eu mostro os rituais da minha empresa. Que rituais que eu tenho dentro da minha organização que faz a pessoa ter interesse em trabalhar comigo. Que rituais que eu posso demonstrar para esse candidato, para ele olhar e falar assim, eu quero passar uma jornada da minha vida trabalhando nessa organização. Então, esse é o primeiro ponto que a gente considera quando a gente fala do Employee Brand. Kim, eu sei que você, enquanto empresário, empreendedor, nunca teve uma carteira de trabalho assinada, correto? É verdade, é isso aí. Imagina que todos os nossos presentes aqui, eles querem te contratar para que você possa ser CLT na empresa deles. E vai rolar agora aqui uma entrevista, então, ao vivo? Então vem, quem vai me recrutar? Eu quero saber o seguinte. Não, isso é legal, hein? O que você, uma pessoa criativa, disposta, que está na mídia, que tem a sua crença, o que você considera que é importante para você aceitar a proposta das pessoas que estão aqui? Olha, alguma liberdade, princípios, porque a empresa, o que as pessoas não entendem muitas vezes, as empresas, né? Que quanto mais institucional você é na rede social, quanto mais você não tem uma cara, você não é gente lá na rede social enquanto empresa, mais difícil é da gente se conectar como ser humano. Então, se eu quero trabalhar numa empresa e ela é uma empresa humanizada, ela já tem ali uma comunicação humanizada nas redes sociais, já é o tom que vai ter lá dentro. Eu imagino isso. Então, pelo menos é a oferta que está rolando ali. Então, eu acho que eu ia ver isso. Por que as pessoas gostam tanto de, eu quero trabalhar no Netflix, quero trabalhar no Google, não sei aonde? Porque a comunicação, inclusive, o Netflix tem uma comunicação maravilhosa nas redes sociais, que ele humaniza num nível, ele personifica a comunicação. Então, é um ser humano ali mesmo. Então, ele responde como uma pessoa. É o Netflix respondendo como uma pessoa. Então, esse tipo de comunicação, fala, que legal, deve ser interessante. Então, a primeira coisa, eu peguei a atenção desse futuro candidato, dessa pessoa. Então, você pegou a minha atenção. Você estava fazendo um negócio, você falou, estou lá, só aquelas artes
ruim lá, que triste, que o pessoal pega lá, faz no institucional, corporativo. Aí vem uma comunicação diferente. Fala, opa, o que tem aqui? Então, pegou minha atenção. Aí eu vou dar uma fuçada, vou pesquisar. Pô, legal. Ó, tem uns vidinhos aqui legal, como que é lá dentro, como é que funciona o negócio. Já começa a interessar mais. Aí eu vou aprofundando. Então, só que se isso aí não está alinhado com algum tipo de princípio e valor meu, também eu não vou, aí eu já saio fora. Então, acho que eu começaria a me interessar por aí, pesquisando ali que tipo de comunicação tem, porque, na minha opinião, é o reflexo de como é o cotidiano. Pode ser que não seja, né? Porque daí é bem comum, né? O pessoal faz uma coisa, vende uma coisa, chega lá dentro e fala que é chibatada, campeão. Aí você fala, ué, mas não era? Tá bom, aí tem isso também, né? Por que é importante a gente puxar esse primeiro aspecto quando a gente está falando do recrutamento e seleção? Nós contratamos o quê para as nossas empresas? Pessoas. Então, nós precisamos ter uma comunicação muito clara para atrair pessoas. E nada melhor do que termos imagem de pessoas. Então, nós podemos trabalhar com a imagem dos nossos funcionários. Essa é uma estratégia muito positiva, onde a empresa utiliza imagem da equipe para fazer o divulgamento da oportunidade de recrutamento. Intra-influenciador, né? Então, você começa a observar dentro do time ali quem tem, né, gosta de falar, gosta de aparecer e tudo mais, fala, então você vai falar. Então você acaba criando intra-influenciadores ali dentro. Então essa é uma forma muito boa, porque o cara, geralmente a pessoa que você vai recrutar depois vai ser mais ou menos na mesma faixa etária, no mesmo perfil daquela pessoa. Então a pessoa vai ver e falar, opa, eu queria ser essa pessoa aí que está falando aí nessa empresa aí, maneira. Então você começa já a fazer o espelho ali, né? Identificação, conexão. E olha que bacana, o Kim ele não vive nosso mundo de organização. Não. E justamente eu quis trazer ele, porque às vezes a gente tem umas conversas, uma vez aí, cada um mês, 2 meses, ele vai lá no escritório, e a gente literalmente conversa sem filtros e julgamentos nenhum. Eu falei, Kim, legal. Eu falei, o que você está falando é aquilo que a gente precisa levar para quem está dentro das empresas. A Vanessa falou isso, agora, né, nós acabamos de ouvir, a Rosane também trouxe isso, a Natália também trouxe isso. Então a gente precisa entender que já é um novo comportamento do mercado de trabalho quando a gente olha essas questões da atração, da seleção, da comunicação para esse candidato e da humanização. Um outro ponto também é o processo do onboard. E aí eu quero fazer essa pergunta também, mais uma pesquisa. Quem aqui tem dentro da empresa um processo formal construído de onboard, da jornada, né, do colaborador quando ele entra até o offboard quando ele sai? 2 pessoas bem tímidas, inclusive. Levantaram aqui, ó. Ok. Por que é importante a gente trabalhar onboard? Qual que foi o nosso onboard hoje com vocês na chegada do evento? O que o seu Jair falou que a gente tem que demonstrar para as pessoas? E tem que ser genuíno? Amor. Quando a gente recebe na nossa casa as pessoas, a gente recebe, ó, aqui é o copo, aqui está a geladeira, né? Essa mesa sendo desse jeito, ou a gente acolhe? Normalmente acolhe, né? Para quem gosta de receber visita em casa. Então a gente precisa olhar muito esse movimento, porque onboard é o processo de acolhimento. É esse movimento onde o colaborador ele vai olhar e vai falar assim, está valendo a pena eu vir para essa empresa. E aqui eu tenho alguns dados para compartilhar com vocês, o que o onboard ele impacta no resultado em pessoas. 82% aumenta a retenção. 69% tende a permanecer na empresa por mais de 3 anos. E 50% de aumento na produtividade do recém-contratado. Kim, você quando faz as suas palestras, seus eventos, né, você trabalha sempre numa linha muito de se aproximar das pessoas. A gente teve um evento que você participou agora recentemente aqui em Maringá, ficou muito claro isso para mim, que estava lá te acompanhando, a aproximação. No mundo que você vive, que é um mundo mais de mídias, artístico, né, um mundo mais de exposição, o quanto que é importante a pessoa, quando acessa um vídeo teu, ela se identificar com você, na tua opinião? Na verdade, sim. Qual que é a minha parada dos 2 mundos, né? Eu não tenho essa vivência corporativa que, para mim, parece um ambiente hostil. Então, assim, eu já dei quase 1000 palestras na vida, mas, sei lá, menos de 10% delas foram em empresa, assim, corporativa mesmo. E toda vez que eu fui, as pessoas estavam meio que obrigadas a assistir na palestra. E elas não queriam estar ali. Podia fazer qualquer coisa que elas não queriam estar ali.
Então, parece que foi criando, isso afasta, né? Então é difícil você entrar no ambiente da pessoa de trabalho, esse trabalho mais tradicional lá, na empresa mais tradicional, e se conectar com ela. Então, eu acho que o grande lance da comunicação e do jeito que a gente trabalha é buscando gerar essa conexão o mais rápido possível, porque o que faz uma pessoa ficar numa empresa, comprar de você, seja o que for, é o quão rápido você consegue criar intimidade com ela. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, fazer um evento assim, eu já venho falando, e aí, tudo bem? Como é que tá? E aí, oh, tá bonita? Quer dizer, eu tô tentando criar uma intimidade aqui com ela. Estou falando de um jeito que não é um jeito corporativo. E aí, tudo bem? Opa, tudo bem? E a família? Não, já vamos pô, e aí, como é que estão aí de vida e tal? Já é uma coisa mais... Vamos quebrar aquelas etapas chatas de sociedade? Vamos direto aqui, vamos trocar ideia, que é mais maneiro? Mais maneiro trocar uma ideia? Então, eu acho que tudo está em você buscar esses pontos de conexão para você conseguir o mais rápido possível ficar nessa vibração, nesse ritmo, né? Nessa mesma vibe, né? Então, eu acho que o onboarding quando ele é construído assim, na verdade, ele está validando a promessa, né? Porque a pessoa ela teve uma promessa para entrar na empresa. E se ela chega num board e o board não tem a ver com a promessa, ela vai embora mais rápido do que você imagina. Então, ela valida. Então, está no mesmo tom, está na mesma coisa que me foi prometido. Vamos aí, legal, vai dar bom. E o cara vai se acostumando, porque ele tem um período. Todo mundo tem um período de adaptação, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Né? Se o cara já chega, a primeira semana já é... Né? Então, eu acho que faz sentido isso. Perfeito, perfeito. Quantos KINs a gente tem entrevistado no dia a dia para preencher as vagas das nossas empresas? Essa reflexão que é importante nós fazermos, né? Porque os candidatos, os profissionais que têm alto potencial, eles têm expectativas totalmente diferenciadas. A Rosane trouxe isso de manhã, falando aos candidatos que ela entrevista na Romagnoli. Então, nós precisamos ter muito claro que as pessoas que são alto potencial, ou AAA, elas vão ter necessidades que, muitas vezes, a empresa ela vai ter que parar e falar assim, para eu ter essa pessoa e ela vir aqui dentro e ter performance, eu vou ter que me realinhar. O que isso tem de conexão com a parte do desenvolvimento? Nós vamos conseguir criar essa experiência positiva no Employee Branding se nós, enquanto empresa, não olharmos ou construirmos o ciclo de desenvolvimento do colaborador? Dificilmente. E como que está a construção dos PDIs? Como que está o one-on-one, né, como a Vanessa trouxe? O que nós estamos fazendo para fazer essa construção racionalista, objetivista, no sentido de conectar as pessoas e falar para as pessoas o que, o como e o porquê? Para que a gente possa ter Employer Experience, nós precisamos, ou Employer Brand também, a gente precisa o quê? Mostrar para as pessoas que nessa jornada elas vão ter aprendizado. As pessoas procuram o seu desenvolvimento. E como que está esses planos de capacitação e desenvolvimento nas empresas? Está alinhada a cultura? Está alinhada a estratégia? Não está? Está alinhada a expectativa do colaborador? Porque quem aqui especificamente é de RH? Levanta a mão, por gentileza. Colegas de RH, já aconteceu com vocês, de vocês pensarem um plano, um projeto, se dedicarem, terem o maior amor, quando vai apresentar a equipe, olha e fala assim, mas não é isso que a gente quer. Os funcionários falam, não é isso que a gente precisa. Ou, às vezes, a própria diretoria. Então, nós precisamos entender que, nesse cenário, nós temos que fazer esse movimento de pensar o quê? O ciclo de desenvolvimento, que faz parte da jornada de experiência desse colaborador conosco. E aqui eu trouxe alguns outros dados para que vocês possam compreender o quanto é importante nós estarmos tendo pauta nas empresas para falar dessa jornada. 52% das pessoas que pedem demissão a fazem pela falta de perspectiva do seu desenvolvimento. Quem aqui está numa empresa que tem menos de 1 ano na empresa? Quem está aqui em uma empresa que tem menos de 1 ano? Perfeito, ok. Quem nos últimos 5 anos pediu desligamento de uma organização porque não identificou oportunidade de aprender, crescer e se desenvolver nessa empresa? Ergue a mão, por gentileza. Olha só. Então, nós precisamos olhar esse movimento como um movimento do quê? De retenção. E se a empresa olha como custo, o que acontece com o diferencial competitivo? Ele não existe. E aí a gente afeta todo o ecossistema.
60% dos funcionários que apresentam alta performance tiveram o mesmo comportamento. Ou seja, 60% das pessoas que tiveram a oportunidade, né, de treinarem, de serem desenvolvidos, eles tiveram o mesmo comportamento, não mudou o comportamento. O que mudou? O desempenho. O quanto que nós estamos tendo, dentro das empresas, essa oportunidade. O Kim é uma pessoa muito despojada. Alguém já participou do Hadouken? Aqui? Nenhuma, igual o Employer Alguém Branding. já ouviu falar do Hadouken? Também não. 2, 3, tá ótimo. O Ivan. O Ivan. Tá O lá, Anderson manda aqui também. O Anderson também. Aqui, ó. Kim, o que é o Hadouken? O Hadouken é o maior evento de marketing digital do Paraná. É um evento que a gente fez 2018, 2019. A gente traz os melhores players aí do mundo do marketing digital, online, e-commerce, tudo que envolve ali para Maringá. Uma imersão de 3 dias. Você entra na sexta, você sai um mês depois, porque você não imagina. 3 dias é uma loucura. Você sai com a impressão que você evoluiu muito tempo lá. Então, é muito conteúdo voltado para esse tipo de... tudo que envolve o marketing digital, né? Todas as áreas que envolvem o marketing digital. E Quantas pessoas esteve no último Hadouken? 1000. É um evento de 1000 pessoas. É um evento para 1000 pessoas, né? 1000 pessoas. E é aqui em Maringá, meu povo. Olha, essa época que daí teve a pandemia aí, o pessoal renovou, né? Mas uma galerinha boa. E o primeiro Hadouken veio 40% das pessoas vieram de fora, né? Porque quando eu fui divulgar... Eu estou no Sebrae, eu nunca falei disso no Sebrae. Que maneiro. É porque quando eu fui... 2018, né? Eu falei, pessoal, Maringá, comecei a divulgar, né? O pessoal, fazer um evento, 3 dias inteiros, imersão e tal. E o pessoal, mas como assim? 3 dias de imersão? O que você está falando? Mas como é que é esse evento? É tipo palestra do Sebrae? Eu falava, um pouquinho mais demorado. São 3 dias de bagulho lá, é uma loucura. É uma loucura. Então, por quê? Porque não tinha ainda aqui, era um movimento que estava começando a acontecer em São Paulo, esses eventos de imersão mais demorados, 3 dias inteiros assim, né? Porque é 3 dias inteiros mesmo, chega de 8 até às vezes a 10 da noite, todo dia. É uma loucura, porque é muito conteúdo, muita imersão, muita coisa prática, muita coisa que acontece lá. Muito network, as pessoas saem de lá, muito negócio. E a referência que as pessoas tinham até ali era os eventos e as palestras Sebrae, maravilhoso. Então, elas não tinham essa referência. Então, era muito legal, porque elas falavam assim, como é que é isso? Eu não sei, não consigo entender 3 dias inteiros. Vocês são doidos? Quem vai ficar 3 dias inteiros num evento? Não existe isso. Pois é, teve um pessoal aí que ficou. Né? Então, ficou bastante. Então, é esse tipo de evento que a gente quer movimentar. Né? Muito parecido com esse aqui que nós estamos fazendo aqui. Só que aqui é só um, né? Só um. Triste. Por enquanto. Mas aí o que tem a ver com Employee Experience? E eu estou fazendo isso, gente, porque é uma construção, tá? Que eu estou estimulando vocês. A gente participa de algo que a gente não tem segurança? Não. Nós vamos ficar 3 dias no Hadouken se não tiver segurança, seja segurança de infraestrutura ou segurança psicológica em relação a quem vai estar organizando, que vai estar palestrando. E dentro das empresas? Como que eu vou querer atrair o melhor talento ou reter o melhor talento se eu não crio uma ambiência de segurança psicológica ou confiança? Para que a gente possa ir para as mídias, gravar vídeos, TikTok ou outras coisas TikTok. que... Alguém está no TikTok aqui? Veja, algumas outras Levanta empresas a mão aqui, quem está fazendo... Tá no TikTok. 3 pessoas. Nós estamos, Trianon está no TikTok. Pelo A amor gente de teve um Deus, vídeo que gente. viralizou esses tempos. Então, isso é uma coisa, tem que estar... A pessoa quer entender, quer contratar jovem para a empresa, não está no TikTok. O TikTok para você entender como é que funciona a cabeça da galera, como é que funciona, como a pessoa cria isso, né? E o TikTok... eu tenho um produto de TikTok, né? Então, o TikTok para negócios hoje é uma coisa que não tem como, você tem que estar lá dentro, né? Porque ele mudou o mercado, né, das redes sociais. Vai lá, senão vamos cortar o... Não, mas é excelente essa reflexão justamente para a gente entender o seguinte. O quanto que nós estamos criando essa ambiência psicológica para trazer e para reter o melhor. Porque eu vejo muitas empresas, Kim, às vezes, pensando que falar de Employee Experience, ou Employee Brand, ou Employee, que daí é quando a gente olha especificamente a questão do colaborador, é só vídeo. Lembra que eu falei de manhã do modismo? Que às vezes a gente tem? E aí não se sustenta quando o funcionário começa. Então, é necessária a construção de todo um ecossistema de geração de confiança, de geração, né, de respeito,
de camaradagem, de orgulho, para que uma empresa ela possa se posicionar como uma empresa ou referência, ou que no seu dia a dia ela trabalha com essa visão do Employer Experience. Hoje nós temos desafios, além dessa questão, né, específica, psicológica, que é preparar as pessoas para sair. Rosane falou, as pessoas elas vão trabalhar conosco por um período, porque são escolhas, e como a gente tem libertado as pessoas da nossa empresa quando elas saem. Contexto sistêmico, toda vez que a gente não aceita a demissão de um colaborador, a energia desse colaborador ele continua na nossa empresa. Quem quiser saber mais disso, a gente marca um horário lá na Trianon e eu coloco à disposição, né, os nossos bonecos, né, para fazer esse movimento ficar claro para as pessoas. Ou seja, essa visão, há 5 anos atrás, ela era uma visão pedida e demandada dos RHs e das lideranças? Não era. Ou seja, pessoal, mudou muito, mudou rápido. E o que nós podemos fazer dentro desse contexto? Como que nós podemos ser empresas mais apaixonantes? Como nós podemos ser empresas que fazem as pessoas sair da cama e falar assim, eu estou cansado, mas eu vou, porque eu sei que lá vou ter N desafios e vou poder agregar para um movimento maior, para um ecossistema maior. Esse aqui é um dado, para que vocês possam entender também a nível quantitativo. A experiência da demissão. 56% acham que a maneira como a demissão ocorreu e o jeito como foram tratados foram mais importantes do que o desligamento em si. Todos que somos da área sabemos que um bom desligamento evita o quê? Processo trabalhista. Outro ponto que nós precisamos lembrar, 65% dos profissionais veem o desligamento como um fator decisivo ao avaliar a empresa em que trabalham. Kim, antes de você casar com a sua esposa, você já teve algum término de relacionamento? Jamais, nunca. Não que eu lembre, sim. Não que você lembre. Por quê? Quem que esquece? Quem bate ou quem leva a palmada? Eita. Depende do contexto, campeão. Não, eu estou falando do contexto correto. Não que esse também não seja, né? Depende. Exatamente, né? Mas a questão principal é a gente avaliar o quê? Para RH, para a liderança, fazer demissão se torna um processo, muitas vezes, o quê? Automático. Mas é um dos momentos mais delicados da nossa jornada enquanto profissional. Agora deixa eu pegar o pessoal da RH aqui, né? Como é que faz para ter paciência toda vez também, né? Como é que faz para... Às vezes dá um chocolatinho antes. Ô, campeão, chocolatinho, tal. Como é que faz, né? Porque tem que ter todo um... Você tem que também estar na coisa... Porque daí o RH também ele tem que vestir várias coisas, né? Esse aí é a vestimenta da terapia, né? Então, calma aí, deixa eu te falar. A vida continua, campeão. A vida... Tem um jeito de falar e tem um jeito de fazer isso aí? Como é que é o... Tem vários jeitos, né? Porque assim, é um pé na bunda, né, campeão? Então, como é que dá um pé na bunda? É difícil. Às vezes a pessoa quer tomar pé na bunda também, né? Aí ajuda, né? Esses dias entrou uma pessoa na nossa equipe e... Tá aí? Acho que não. Ela está aqui ou não? Ela está lá fora. Na empresa que ela trabalhava, quando as pessoas saíam, ganhavam um prestígio. Foi um prestígio ter você na nossa equipe. E na nossa empresa, o que nós fazemos no onboard quando alguém começa a trabalhar é um prestígio ter você conosco. Aí no primeiro dia ela olhou e falou assim, mas eu já estou sendo demitida? Não. A questão da cultura e a questão do onboard. Ou seja, é experiência. E olha como uma pessoa, quando ela passa por uma experiência que não foi positiva, marca. A gente não sabe o impacto disso dentro do sistema emocional, do sistema de crenças, né, Ney? E o que isso interfere na produtividade. Então, para fechar esse ponto, né, de construção de mindset, gente, porque o nosso objetivo aqui é amplificar as discussões para entender como nós trazemos isso a nível de execução nas empresas. É entender que depois da pandemia, um novo mundo começou. E como que nós estamos fazendo esse alinhamento desse novo mundo com aquilo que é mais importante para os melhores profissionais? Não são mais os profissionais que dependem das empresas. Somos nós, empresas, que dependemos e necessitamos dos bons profissionais.
Então, a abertura para esse tipo de debate nas empresas é necessário. E por que nós precisamos fazer esse tipo de movimento? Porque toda empresa vai ter a pessoa que é muito bom tecnicamente, mas toda empresa vai ter o profissional que é talentoso. E nosso olhar, enquanto gestor, precisa ser para os dois profissionais. Para quem tem o conhecimento técnico e para quem tem talento. Se nós olharmos só quem tem conhecimento técnico, nós vamos deixar a nossa empresa, muitas vezes, tecnicista. E nós estamos no mundo ambidestro. E daqui a pouco o Eduardo Carmelo vai trazer isso para nós. Então, a reflexão, para fechar esse bate-papo gostoso aqui com o Kim, justamente é isso. O quanto que nós temos de Kims, que nós estamos querendo contratar, que impacta uma cidade também, que impacta um Brasil, onde todo mundo falando para ele, você é louco, você vai para Maringá, você vai fazer um evento em Maringá. Maringá... Ah, não, teve isso, né? Você não deixa eu falar, teve isso, né? Quando eu falei que ia fazer um evento, já estava fazendo evento do Brasil inteiro, dos caras e tal, eu falei, por que não fazer o meu evento? Né? Todo mundo faz evento. Aí fui perguntar para a galera lá, né, os mentores lá, os caras lá, né? Não, o evento não dá certo, sei que lá. Mas vai fazer onde? Fazer aqui em São Paulo? Eu falei, não, fazer em Maringá. Eu falei, ninguém vai nesse evento. Eles falaram assim, que eles têm uma coisa, se a pessoa fala para mim que não vai dar certo, mas eu viro num... Olha, rapaz. Eu falei, agora vai dar. Nem achei que ia dar, mas agora vai dar, caralho. Colei a foto da pessoa e falei, agora vai dar. E Maringá bombou daí. Maringá bombou. Mas, terminar, eu queria falar, né? A gente falou umas coisas da Disney lá. Eu fico imaginando como é que é o employer brand. Vai, pode aumentar. Você achou que eu nunca... É uma marca minha, nunca saio do palco na hora. Não, só mais um minutinho só. Como é que é o employer brand da Disney? Fala aí, que você falou que a Disney era loucura. Eu tenho experiência da Disney e da Califórnia. Mas a Priscila, que trabalhou comigo na Ferrari Zagato, na Fort Green, trabalhou na Disney, né, Pri? Então, a gente compartilhava muitas coisas, né, sobre essa experiência. Eu fui lá, né? Fui lá, e daí, enfim, quando pobre, consegue uma coisa dessa, é uma loucura, né? Fui lá, parcelei, foi do caralho. Não, foi massa, foi massa. É porque, assim, você tem a impressão... A primeira coisa que eu não sabia quando cheguei lá é que são 3... Você acha que Disney é uma coisa só, né? Mas não, são 3 grupos de parque. Tem a Disney, tem a Universal e tem o SeaWorld, lá, que é o grupo do Busch Gardens, né? Aí você vai primeiro na Disney, vai no Magic Kingdom, lá, cara, o bagulho é perfeito. Não tem, tá ligado, a grama, assim, não tem uma grama que tá pro lado errado. É, tipo, surreal, um bagulho muito perfeito. As pessoas estão muito felizes, todas as pessoas que trabalham lá estão muito felizes. Fala, cara, meu Deus, as pessoas, como é que... Muito... Na hora de ir embora, lá que tem os fogos lá, juro por Deus, tem 50 mil pessoas assistindo aquilo. Eu só pensava, cara, como essas pessoas... Vai um pisar por cima do outro, não é possível. As pessoas... Vou demorar meia hora para sair daqui. Eu não sei como, mas em 5 minutos eu estava lá fora. Eu não sei o que aconteceu. E aí as pessoas, isso 11 da noite, e as pessoas que trabalhavam davam um tchau assim, ó. 11 da noite! Eu falei, não é possível isso. Beleza, fiquei com essa referência, foi o primeiro lugar que eu fui, Magic Kingdom. Aí depois eu fui na Universal, né? Aí cheguei lá, já não era igual, as pessoas já eram mais, já variava o humor, já tinha umas coisas meio fora do lugar e tal. Beleza, né? Aí depois eu fui no Busch Gardens, que daí tipo, não tinha nem pintura, o bagulho era tipo, o negócio quebrou. Eu fui lá no negócio do elevador lá, falei, será que eu vou nesse negócio? Juro por Deus, eu tenho gravado isso, eu fui ver, subiu, quebrou lá em cima. Aí desceu, eu falei, entendi. Então dá a impressão que a pessoa tentou entrar, né? Ela tentou entrar na Disney, dela não conseguiu, ela foi para o Universal, dela não conseguiu, ela foi para o Busch Gardens. O cara que trabalha no Busch Gardens, ele tentou entrar no Old Park antes, alguma coisa assim, porque é alguma situação que ela não conhece. É diferente o negócio. Então é muito maneiro se entender, ir lá e ver isso. Só para fechar uma história que foi... sobre jeitinho brasileiro, né? Então, eu nunca tinha ido viajar para o exterior, fui para os Estados Unidos e tal. E aí, a gente tem o nosso jeitinho que a gente acha que não, a gente não faz essas coisas, né? Aí eu estava lá, né? Queria filmar tudo. Aí estava lá na Universal, lá no Parque Universal e tal. Nossa, queria filmar. Daí tinha a montanha-russa do Hulk. Daí eu fui. Aí eu, detector de metal. Não pode câmera. Aí o que eu fiz com o bom brasileiro? Tirei a GoPro daqui e coloquei no bolso. Aqui é Brasil, pô. Continuei andando. Chegou lá na frente, eu não sei por quê, mas tinha outro. Talvez é porque vai muito brasileiro lá. Não sei. Senhor, não pode GoPro, você tem que sair, não pode câmera, pode sair. Aí saí, fui lá e guardei. Nesse momento, o que a minha mente fez? Entendi. Neste país não pode, são 2 detectores de metal. Pegou ali. Saí dali, fui no outro brinquedo lá, que era do Jurassic Park, já tinha botado a câmera de volta, não tinha detector de metal, fui entrando, beleza, sentei no carrinho.
A hora que eu sentei no carrinho, a mulher passou, né? E falou assim, não pode câmera. E foi embora. Eu falei, querida, acabei de vir dali, o pessoal revistou FBI, o negócio tal aqui, que não pode. Só passou falando, não pode. Beleza, começou a andar, eu falei, aê, pô, aqui é Brasil, ô dinossauro. E filmando. E aí eu tenho que gravar, não trouxe, mas se vocês quiserem mandar lá no meu Instagram, lá eu mando o vídeo para vocês. Aí eu tô aqui, ó, andando no carrinho, chegando no final, começa uma sirene. Eu não sei falar inglês, mas vou falar aqui o que a pessoa falou, tá? Run number 1, put your camera away. Tipo assim, o querido do carrinho 1, desliga essa câmera. E aí, uma vergonha. Aí desceu assim o negócio. E eu estava mal porque o pessoal pensava, meu Deus, a imagem do brasileiro é péssima fora do Brasil. Eu estou colaborando com isso. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do carrinho do brinquedo foi eu sou argentino, perdão, não compreendo, deixa para lá, não compreendo. Que é já para deixar para os argentinos isso. Mas aí, só para fechar, juro que agora é para fechar. Aí quando eu saí, eu recebi uma lição de vida maravilhosa. Foi ver como é que é o lugar da cultura. Né? Um americano, né, ele não trabalhava no parque. Ele estava no carrinho de trás. Tá? Ele chegou para mim e falou, você fala inglês? Eu falei, Joel Santana, conhece? Naquele nível. Fala. Aí ele falou assim, deixa eu te explicar como é que funcionam as coisas aqui. Aqui tem regras. Ele falou assim, sério, bate aqui, ó. Aqui tem regras. Já começou com aqui tem regras, já não é bom, né? Aqui tem regras. Você só tem que seguir as regras. Senão ele chegou lá comprar fora do parque. Ele falou assim, o que eu fiz? Pô, aqui é Corinthians! Não. Eu falei, pô, dei um abraço nele. Eu falei, obrigado, porque as pessoas que eu conheço, que eu convivo no Brasil, nunca falaram essas coisas pequenas, assim, sabe? Olha, só seguir a regra, cara. Você não precisa dar um jeitinho aqui. É só fazer isso. Então, foi uma lição que ele veio para a vida, e a partir dali, eu continuo filmando tudo igual, e faço, não, estou brincando. Não, comecei a observar mais isso. Mas é isso, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Tá? Muito obrigado aí pelo tempo. Sempre. Espero que vocês tenham gostado da minha palestra sobre Employer Branding. E a gente se vê no Hadouken ou nas redes sociais. Valeu, Grow! Obrigado, gente. E qual que é a moral para finalizar aqui desse bate-papo um pouquinho? Qual é a moral? Ah, tem uma moral ainda. Entendi. Quando a gente fala de Employer Branding, nós precisamos ser leves. Não dá para trazer o rigor organizacional. Eu sou corporativo. Eu vou falar sobre a Employer sendo corporativo. Ele não. E essa é a sacada que a gente precisa levar para as empresas. Quais comitês, quais talentos que a gente pode unificar para construir essa jornada de experiência. Irmão, obrigado, tá? Tudo de bom.